Olá, meus queridos irmãos, minhas irmãs, paz seja convosco. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da nossa série sobre as parábolas de Jesus. E nesse vídeo de hoje eu gostaria de estar compartilhando e analisando com vocês duas parábolas que são conjuntas. Que é a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola. E as duas podem ser encontradas no Evangelho escrito por Mateus. E assim como de costume, eu gostaria de estar pedindo a vocês para acompanhar comigo essa leitura. Ela fica no capítulo 13 de Mateus, do versículo 44 ao 46. Vamos à leitura. A parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. A parábola da pérola. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. As duas parábolas, elas representam de formas distintas o valor da descoberta do reino de Deus. Na primeira parábola nós temos um homem que encontrou um tesouro, mas ele o enterrou novamente, ele deixou lá. Ele poderia ter pego aquele tesouro, mas a sua moral não permitiu. Ele poderia ter pego, escondido e ido embora. Mas ele o deixou e posteriormente ele retornou e adquiriu aquele campo, aquela propriedade onde ele encontrou aquele tesouro. E na segunda parábola nós temos um homem que já procurava aquela pérola de valor precioso. Nós vamos analisar as duas parábolas particularmente. Na primeira parábola nós temos um homem que talvez ele estivesse trabalhando naquele campo, e ele encontrou aquele tesouro, escondeu, e com muita alegria ele vai e vende tudo que ele possui, retorna e compra aquele campo, ou seja, ele se torna proprietário legítimo daquele tesouro. É você trocar tudo que você tem porque você encontrou um tesouro escondido, algo muito valioso, que são as promessas de Deus, a salvação eterna, e você passa a viver segundo a vontade de Deus. Já na parábola da pérola, nós temos um homem que estava correndo atrás, que ele está em busca da verdade, em busca das explicações, e de repente ele encontra essa pérola, e também ele vende tudo o que tem e compra aquela pérola, se tornando proprietário daquele bem tão valioso. Em ambas as parábolas, nós temos que o reino dos céus, representado pelo tesouro e pela pérola, supera em valor tudo o que nós podemos ter e conhecer nessa vida. Nada do que nós poderíamos ter poderia compensar a falta do reino de Deus. No contexto da época em que ambas essas parábolas foram contadas, era comum o fato de se esconder tesouros no chão. Isso se dava pelo medo de ladrões e também pelas inúmeras guerras que já aconteceram e devastaram tudo. Segundo a lei de Moisés, caso alguém encontrasse algo que outra pessoa tivesse perdido, ela deveria devolver esse bem ao dono, mas caso o dono desse bem tivesse morrido, ele não seria mais o dono desse bem, e sim o proprietário da terra onde aquele tesouro foi escondido. O ensinamento central que Jesus desejava transmitir com essas parábolas era o poder do valor do reino de Deus e o que um homem estaria disposto a fazer quando o encontra. Assim como para muitos pode parecer loucura deixar tudo para seguir Jesus, muitos poderiam ter julgado esses dois homens pela atitude de venderem tudo o que possuíam para comprarem aquele campo ou aquela pérola. Porém, eles estavam convictos daquilo que eles estavam fazendo. Nenhum dos homens representados nessas duas parábolas hesitaram diante dessa oportunidade. E eles fizeram aquilo que deveria ser feito para serem possuidores daquele bem tão valioso. E somente a riqueza do reino é capaz de produzir no homem a verdadeira alegria. O homem da parábola da pérola era um negociante que provavelmente procurava essa pérola há muito tempo. E com ele nós aprendemos a buscar o reino de Deus até encontrá-lo, mesmo que isso possa levar muito tempo até verdadeiramente encontrar. Através desse homem que Jesus nos apresenta nessa parábola, nós podemos enxergar uma ilustração da humanidade em geral. Em todo tempo busca um Salvador, mas somente quando encontra a Cristo, reconhece o seu valor e a sua singularidade, e decide deixar tudo que já foi conhecido e conquistado e decide-se por Cristo, que é a pérola de valor incomparável, incalculável. Uma analogia entre as diferenças dos dois homens representados nas parábolas é que o homem da pérola ele já procurava por ela.
E já o homem do tesouro escondido, ele não tinha nenhuma intenção de encontrar aquele tesouro. Ou seja, enquanto um alcança a vida eterna depois de anos de procura, nós podemos nos lembrar de Saulo durante seus anos no farisaísmo até se tornar Paulo. O outro alcança de repente. E como, por exemplo, nós podemos nos lembrar do ladrão na cruz. E isso nos mostra a grandiosidade da graça de Deus, alcançando tanto aqueles que já estão em busca da salvação, como aqueles que nem sequer sabiam que ela existia, mas foram apresentados a ela de uma forma repentina. O homem do tesouro escondido, ele foi apresentado àquele tesouro sem que ele tivesse escolhido ou opinado sobre ele, mas a decisão de tê-lo foi totalmente dele. Deus, ele se revela primeiro ao homem, mas após isso existe a necessidade do homem deixar tudo para possuir definitivamente aquele tesouro ou não. Todos nós devemos entender a necessidade de nós mesmos decidirmos viver essa oportunidade de salvação que somente Deus pode conceder ao homem. E quando o pecado afastava o homem de Deus, o sacrifício perfeito de Jesus na cruz reconciliou a humanidade com o Criador. O objetivo de ambas as parábolas está em nós focarmos a nossa atenção à incalculável preciosidade da salvação, para aqueles que a encontram e tomam posse dela. E em Jesus eu encontrei a pérola mais valiosa. Aquela cruz não era dele, era minha, era sua. Mas através do plano perfeito da redenção, Jesus entregou a sua vida por nós. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia para nos dar perdão, vida nova e salvação. E olhando para Jesus, eu vejo o mais lindo, perfeito e incomparável tesouro, e dele eu jamais quero abrir mão. E que eu diminua cada dia mais e ele cresça na minha vida. E mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês que estiveram comigo nesse vídeo e que esses ensinamentos que nós compartilhamos, que o Senhor deixou para nós, que ele possa frutificar em seus corações e que a luz de Cristo resplandeça sobre nossas vidas e que esse tesouro, que é a salvação eterna que nós encontramos no Senhor, possa jamais ser substituído em nossas vidas por nada, porque verdadeiramente o reino dos céus ele possui um valor incomparável, e nada que nós podemos ter e conhecer nesta vida pode substituir, pode compensar a falta do reino de Deus nas nossas vidas. E que Deus abençoe a cada um de vocês, as suas casas, suas famílias, e que nós possamos estar compartilhando ainda muitos outros ensinamentos que o Senhor deixou para nós, possamos aprender mais com Ele e que cada dia mais possamos receber através da palavra do Senhor sabedoria, maturidade, ensinamento, aprendizado para caminharmos com Ele, pois não há caminho melhor, não há vida melhor que nós possamos encontrar além do Senhor. Então, em nome de Jesus, muito obrigado mais uma vez por todos vocês que estiveram comigo. Que Deus abençoe e aguardo vocês no próximo vídeo, nos próximas parábolas. Deus abençoe.